Shalom, pessoal, graça e paz. Aqui é o Jones Camilo. Vamos continuar a parte 2, tornando-se uma igreja dirigida por propósitos. Te convido a você embarcar no capítulo 6, comunicar os propósitos. A comunicação irresponsável causa uma grande confusão, mas o mensageiro confiável traz a cura. Provérbios capítulo 13, versículo 17. Durante a reconstrução do Muro de Jerusalém, segundo o relato de Neemias, todos ficaram desencorajados quando a obra estava pela metade e quiseram parar. É o que se vê em muitas igrejas que perderam o rumo do propósito e foram consumidas pelo cansaço, pela frustração e pelo medo. Neemias convocou o povo a voltar ao trabalho. Para isso, reorganizou o projeto e remodelou a visão. Lembrou-os da importância do trabalho e assegurou que Deus os ajudaria a cumprir seus propósitos. Neemias capítulo 4, versículos 6 ao 15. O muro foi completado em 52 dias. Mesmo que o muro tenha sido completado nesse prazo, o povo ficou desencorajado no meio da tarefa. Trabalharam no projeto somente 26 dias. Neemias precisou renovar a visão deles. Dessa história, conseguimos retirar o que chamam de princípio de Neemias. Visão e propósito devem ser redeclarados a cada 26 dias para manter a igreja na direção certa. Em outras palavras, você deve comunicar seus propósitos pelo menos uma vez por mês. É de admirar quão rapidamente seres humanos e igrejas perdem a visão. Uma vez definidos os propósitos de sua igreja, você deve esclarecê-los e comunicá-los continuamente a toda a congregação. Não é uma tarefa para ser realizada uma vez e depois esquecida. Essa é a maior responsabilidade da liderança. Se você falhar em transmitir sua declaração de propósito aos membros, seria melhor nunca ter elaborado uma. Meios de comunicar a visão e o propósito. Existem muitas formas de comunicar a visão e o propósito de sua igreja. Escrituras. Ensine a verdade bíblica a respeito da igreja. Já mencionei que o maior livro sobre crescimento de igreja é a Bíblia. Ensine a doutrina sobre igreja, eclesiologia, apaixonadamente e com frequência. Mostre que cada parte da visão está baseada na palavra, por meio de versículos que expliquem e ilustrem seu raciocínio. Símbolos. Os grandes líderes sempre entenderam e utilizaram o tremendo poder dos símbolos. As pessoas precisam de representações visuais para entender conceitos. Os símbolos são poderosas ferramentas de comunicação, pois produzem emoções. Por exemplo, você ficaria escandalizado ao ver a suástica, cruz nazista, estampada na parede de sua igreja, porém se sentiria orgulhoso se visse a bandeira nacional. Continentes foram conquistados sob a imagem da cruz do cristianismo. Comunistas usam a foice e o martelo e muçulmanos exibem a lua crescente. Em nossa comunidade, usamos dois símbolos, 5 círculos concêntricos e a figura de um campo de beisebol, que serve para ilustrar nossos propósitos. Slogans. Os slogans, temas e frases são lembrados muito depois de os sermões terem sido esquecidos. Muitos acontecimentos importantes estiveram atrelados a um slogan. Diga ao povo que fico, independência ou morte. Nem Deus afunda o Titanic. A história tem provado que um simples slogan pode motivar pessoas a fazer coisas que normalmente não fariam, como, por exemplo, dar a vida num campo de batalha. Desenvolvemos e usamos dezenas de slogans na Saddleback para reforçar nossa visão. Cada membro é um ministro, todos os líderes são aprendizes. Somos salvos para servir, avaliar para excelência, ganhar o perdido a qualquer custo e muitos outros. Sempre reservo um tempo para criar novas formas de comunicar antigas ideias de maneira sucinta e inovadora. Histórias. Jesus usava histórias simples para ajudar o povo a entender e se relacionar com sua visão. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 34, lemos: Jesus sempre usava essas ilustrações quando falava ao povo. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Use histórias para dar cor aos propósitos de sua igreja. Quando falo sobre a importância do evangelismo, por exemplo, conto o testemunho dos membros da Saddleback,
que recentemente compartilharam sua fé com os amigos e os levaram a Cristo. Ao expor a importância da comunhão, leio cartas de pessoas cuja solidão foi aliviada depois que se envolveram com nossa igreja. Quando o assunto é discipulado, relembro o testemunho do casamento que foi salvo por causa do crescimento espiritual dos cônjuges, ou de alguém que resolveu problemas pessoais por meio da aplicação de princípios bíblicos. Na sede de Beck, temos alguns casos lendários que conto a toda hora. Isso ilustra poderosamente o poder de nosso trabalho. Um de meus favoritos é o de 5 líderes que chegaram antes de mim numa visita hospitalar e, por isso, a enfermeira não quis me deixar ver o paciente porque muitos pastores já o haviam visitado. Orgulho-me dos membros de minha congregação. As pessoas tendem a fazer algo quando são recompensadas. Assim, fazer que pessoas dedicadas sejam heróis em sua igreja resulta em mais dedicação a ela. Especifique. Tome sempre medidas práticas, claras e concretas para explicar como sua igreja pretende alcançar os propósitos. Apresente um plano detalhado. Para a implementação deles, planeje programas, agende eventos, consagre prédios e contrate pessoal para alcançar cada propósito. Esses são os objetivos realmente importantes para o povo. Lembre-se que nada se torna dinâmico antes de se tornar específico. Quando é vaga, a visão não causa impacto. Quanto mais específica for a visão de sua igreja, mais atenção e compromisso atrairá. A forma mais específica para comunicar os propósitos é aplicá-los pessoalmente à vida de cada membro. Personalize os propósitos. Ao comunicar os propósitos de sua igreja, é fundamental que você os personalize. Personalizamos os propósitos mostrando que existem privilégios e responsabilidades inerentes a cada um deles. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: isto é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. Existem responsabilidades e privilégios em ser membro da família da igreja. Tento fazer isso mostrando como eles são nossa responsabilidade, como são nosso privilégio para desfrutar. Os propósitos da igreja podem ser personalizados como 5 alvos de Deus para cada cristão. Esses propósitos expressam o que Deus quer que cada um de nós faça nesse mundo. Minhas responsabilidades como cristão. Deus quer que eu seja membro de sua família. Esse é o propósito da comunhão exposto de forma pessoal. A Bíblia é bem clara ao dizer que seguir Jesus não é somente crer, inclui também pertencer. A vida cristã não é um ato isolado, somos feitos para estabelecer relacionamentos uns com os outros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora somos membros da própria família de Deus. Deus nos deu a igreja como família espiritual para nosso benefício. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: vocês são membros da própria família de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Deus quer que eu seja modelo de seu caráter. Essa é a meta personalizada do discipulado. Deus deseja que todo cristão cresça para se tornar semelhante a Cristo. A definição bíblica para a maturidade espiritual é tornar-se semelhante a Cristo. Jesus estabeleceu um padrão para seguirmos. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo apresenta algumas áreas nas quais devemos nos modelar ao caráter de Cristo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Note que a maturidade não é medida pelo conhecimento que alguém possua, e sim pelo estilo de vida que apresenta. É possível ser um grande conhecedor da Bíblia e ainda ser imaturo. Deus quer que eu seja ministro de sua graça. A terceira responsabilidade de cada cristão é personalizar o propósito do serviço, isto é, do ministério. Deus espera que usemos os dons, talentos e oportunidades que Ele nos concedeu para beneficiar o próximo. Pedro escreveu em sua carta:
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Deus deseja que cada cristão tenha um ministério. Em nossa comunidade, somos bem francos em relação às nossas expectativas quando falamos de Jesus aos não-cristãos. Não enrolamos ninguém, dizemos aos não-cristãos que ao entregar a vida a Cristo, você está se comprometendo a ministrar em nome de Jesus pelo resto da vida. Essa é a missão que Deus tem para você. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus quer que eu seja mensageiro de seu amor. Esse é o propósito da igreja em relação ao evangelismo, exposto de forma pessoal. Uma vez nascidos de novo, tornamo-nos mensageiros das boas novas para o mundo. Paulo diz: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Essa é uma responsabilidade importante na vida de cada cristão. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, o apóstolo escreve: Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Devemos pregar aos não cristãos para que recebam o amor de Deus e se reconciliem com Ele. Você já quis saber por que Deus nos deixa viver aqui no mundo com toda essa dor, tristeza e pecado após aceitarmos Cristo? Porque Ele não nos arrebata logo para o céu e nos poupa de todas essas coisas? Afinal de contas, podemos adorar, ter comunhão, orar, cantar, ouvir a palavra de Deus e até nos divertir lá no céu. Existem somente duas coisas que fazemos aqui e não podemos praticar no céu: pecar e falar de Jesus aos não cristãos. Costumo perguntar aos membros de nossa igreja qual dessas duas coisas eles acham que Cristo nos deixou aqui para fazer. Cada um de nós tem uma missão de vida e parte dela consiste em falar de Jesus aos outros. Deus quer que eu seja um magnificador de seu nome. Em Salmos 34, verso 3, lemos: proclamem, magnifiquem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de adorar a Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. O desejo de adoração nasce com cada pessoa. Se não adorarmos a Deus, acharemos outra coisa para adorar: trabalho, família, dinheiro, esportes ou até nós mesmos. Meus privilégios como cristão. Enquanto o cumprimento dos 5 propósitos da igreja é responsabilidade de cada cristão, eles também nos concedem benefícios espirituais, emocionais e relacionais. A igreja proporciona às pessoas coisas que elas não podem achar em nenhum lugar do mundo. A adoração ajuda-as a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-as a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-as a fortalecer a fé. O ministério ajuda-as a descobrir talentos. O evangelismo ajuda-as a cumprir a missão. Declare os propósitos continuamente. Não pense que apenas um sermão sobre os propósitos da igreja mudará permanentemente a mentalidade da congregação. Não suponha que imprimir os propósitos no boletim é o suficiente para que todos os conheçam ou pelo menos os leiam. Uma conhecida lei da propaganda diz que uma mensagem deve ser comunicada 7 vezes para que seja realmente absorvida. Na sede Libec, utilizamos todos os canais imagináveis para manter os propósitos na mente de nossos membros. Já mencionamos que nossos propósitos e nossa visão são comunicados em cada curso mensal de membresia. Uma vez por ano, normalmente em janeiro, também prego uma mensagem sobre o tema, a declaração da igreja. É sempre uma revisão de nossos 5 propósitos. É a mesma mensagem todas as vezes, apenas as ilustrações são atualizadas. Minha família na igreja concede a mim o propósito de Deus para a vida, missão.
o povo de Deus para conviver, membresia, os princípios de Deus para viver, maturidade, a profissão de Deus para sobreviver, ministério, e o poder de Deus para depender, magnificar. Muitos pastores não compreendem o poder do púlpito. Ele é como o leme do barco, determinando o rumo da igreja, de forma intencional ou não. Se você é pastor, use o púlpito com um propósito. Onde mais você consegue semanalmente a atenção de todos sem distrações, sempre que você pregar, busque uma oportunidade de dizer algo como: é por isso que a igreja existe. Não tenha medo de ser repetitivo, porque ninguém absorve a mensagem na primeira vez. Repita as coisas constantemente, mas tente fazê-lo de maneiras inovadoras. Chame esse processo redundância criativa. Na página seguinte, você poderá observar um diagrama que mostra vários ângulos que usei para apresentar os propósitos da igreja. Sinta-se à vontade para usar qualquer um desses esboços. Eles são simplesmente formas diferentes de dizer a mesma coisa. Além de comunicar nossos propósitos por meio da pregação e do ensino, usamos panfletos, faixas, artigos, cartas, boletins, vídeos e até músicas. Na entrada de nosso centro de adoração, temos nossos propósitos e versículos correspondentes gravados no vidro da frente, para que todos possam ler ao entrar. Acreditamos que, se dissermos sempre a mesma coisa, porém de forma variada, uma dessas formas acabará chamando a atenção dos membros. Depois de apresentados os propósitos de formas tão variadas, geralmente alguém diz que já os havia entendido na primeira vez. Nosso objetivo é que cada membro possa explicar os propósitos para outras pessoas. A visão de qualquer igreja acaba se desgastando com o tempo, a não ser que seja renovada. Isso acontece porque as pessoas se distraem com outras coisas. Reafirme os propósitos regularmente, ensine-os repetidas vezes, utilize ao máximo meios diferentes para comunicá-los ao povo. Se você continuar abanando o fogo dos propósitos, poderá evitar que sua igreja se torne apática ou desencorajada. Lembre-se do princípio de Neemias.